Olá, boa tarde para você. Chega a 429 o número de mortos no tsunami da Indonésia e a chuva atrapalha a busca por 150 desaparecidos. Minas Gerais, moradores fazem um mutirão para recuperar os estragos provocados pela chuva. Um acidente com um teleférico deixa 25 feridos na Colômbia. 3 vítimas são turistas brasileiros. São Paulo, motoqueiros matam 2 jovens e deixam 5 feridos na noite de Natal. O presidente Temer desiste de assinar o decreto que concede indulto a presos. E as celebrações de Natal pelo mundo. O Papa Francisco faz uma defesa da diversidade. Crianças de São Paulo recebem um presente especial. E alemães dão um tradicional mergulho nas águas congelantes. O Jornal Hoje está começando agora. O Jornal Hoje desta terça-feira começa falando da madrugada de Natal violenta na zona norte de São Paulo. Criminosos em 2 motos abriram fogo em quem encontravam pelas ruas. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. A reportagem é do Renato Biasi. Menos de 3 horas depois de fazer essa selfie com a família, Natanael Marques seria baleado e morto, bem perto de onde morava. Testemunhas disseram que 4 homens em 2 motos passaram atirando. Um dos tiros acertou Natanael, de 23 anos, que tinha saído logo depois da ceia. Meia-noite e meia, a hora que acabou a nossa oração em casa, ele me deu um beijo, me desejou Feliz Natal e aí saiu. Outra vítima foi Igor Felipe Consoli Pereira, de 22 anos, que também passou o Natal com a família. Todo mundo deu Feliz Natal para ele e ele foi passear pela idade dele, né, ficar com os amigos e não voltou mais. Os atiradores foram para a rua de cima e ainda balearam mais 5 pessoas. Uma delas, um motorista que mora nessa casa e foi dormir cedo porque tinha que trabalhar hoje. Quando aconteceu os tiros, o barulho acordou. Quando ele chegou até o portão, ele viu, aí ele virou. Quando ele virou, eles deram nele. Os 5 feridos foram trazidos aqui para este hospital. O rapaz baleado, quando ia fechar o portão, foi operado e, segundo a família, está fora de perigo. O hospital não informou o estado de saúde das outras vítimas. Amigos que vieram até aqui para saber notícias disseram que um dos feridos ia viajar amanhã. Estava de mal pronto aqui para a Bahia. Estava de férias do serviço dele e eu passei na casa dos familiares da Bahia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que das 5 vítimas baleadas, 2 já tiveram alta. O estado de saúde das outras 3 não foi informado. E a Assessoria de Segurança Pública afirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalha para identificar e prender os criminosos. E em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, 3 pessoas morreram numa perseguição policial. Policiais disseram que a perseguição começou porque este carro, onde estavam 4 pessoas, foi roubado no domingo. Uma das rodas quebrou e o motorista acabou batendo o carro. Segundo os PMs, os 4 ocupantes saíram atirando. Um conseguiu fugir. Os outros ainda tentaram entrar numa casa, mas foram baleados. Os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram. Aumentou para 429 o número de mortos em decorrência do tsunami na Indonésia. As equipes de resgate concentram os esforços para encontrar 150 pessoas que estão desaparecidas. Veja na reportagem do correspondente da Globo na Ásia, Carlos Gil. O trauma ainda é recente e intenso, tanto que qualquer boato de um possível novo tsunami dá início a um corre-corre. Foi o que aconteceu na cidade de Banten, mas se revelou um alarme falso. As regiões costeiras das ilhas de Java e Sumatra, atingidas na noite de sábado, ainda estão sob risco, porque o Anak Krakatoa segue ativo. O vulcão fica a cerca de 50 quilômetros da costa. Com as erupções, uma parte do Anak Krakatoa, equivalente a 90 campos de futebol, se soltou e caiu no mar. Autoridades do país já confirmaram. Foi isso que provocou as ondas gigantes, que chegaram varrendo tudo nas praias da região. Nenhum sinal de alerta foi emitido. Segundo a Agência de Gestão de Desastres do país, a falta de aviso teve mais de uma razão. Há sensores que só detectam atividades sísmicas, terremotos e não atividade vulcânica. E muitas boias que detectam sinais de uma elevação do nível do mar não estão funcionando.
ou porque foram danificadas, ou porque já têm muito tempo de uso e estão sujeitas a falhas técnicas. O presidente Joko Widodo prometeu investir em segurança e prevenção de catástrofes. Em terra, em meio aos escombros, as buscas por corpos e sobreviventes continuam. Mas é grande também o esforço para atender feridos e desabrigados. Mais de 16 mil pessoas já tiveram que ser deslocadas de suas casas e muita gente ainda está em áreas isoladas. Hoje o clima não ajudou no trabalho de resgate. Choveu bastante e de forma incessante em todo o Estreito de Sunda, onde fica a área mais afetada. A preocupação com toda a população é grande, claro, mas as crianças estão entre os sobreviventes que necessitam de mais cuidados médicos. Muitas têm dores, febre, diarreia e sofrem com um atendimento precário e a falta de água, de comida e de remédios. O aeroporto de Catânia, na Sicília, Itália, continua parcialmente fechado por causa do vulcão Etna, que entrou em erupção ontem. As cinzas vulcânicas cobriram vilarejos próximos ao aeroporto. Cerca de 130 tremores foram registrados no vulcão desde ontem de manhã, o mais forte deles de 4 de magnitude. O vulcão Etna tem mais de 3.000 metros de altitude e é o mais ativo da Europa. Autoridades da Colômbia vão investigar as causas do acidente com um teleférico, em Bogotá. 25 pessoas, entre elas 3 brasileiros, ficaram feridas. Uma das cabines se chocou contra a rampa de desembarque e um outro vagão quando chegava na estação ontem. O Cerro de Monserrate é considerado um dos principais pontos turísticos da cidade de Bogotá. 14 feridos são estrangeiros. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas, mas 5 sofreram traumatismo craniano. O presidente Michel Temer decidiu não assinar o decreto de indulto neste Natal. A gente vai até Brasília para conversar com a Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde para você. Oi, Renata. Boa tarde a todos. A assessoria do Palácio do Planalto não explicou o motivo da decisão. O benefício é uma prerrogativa do presidente da República e sempre é concedido no fim do ano. O indulto de Natal é o perdão ou a redução da pena dos condenados e tem regras. Depende, por exemplo, do tipo do crime e também do tempo que a pessoa já ficou presa. No ano passado, o indulto de Natal foi dado no dia 21 de dezembro e gerou bastante polêmica, porque as regras foram bem mais brandas. Por exemplo, no ano passado, para ter direito ao benefício, o condenado precisava ter cumprido 20% da pena. Antes, a regra exigia mais, 25%. O indulto também foi dado a crimes contra a administração pública, o que inclui crimes como corrupção. Gerou tanta polêmica que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que por meio de uma liminar suspendeu partes do indulto de 2017. A discussão continua até hoje e no dia 29 de novembro o julgamento foi suspenso depois de um pedido de vistas. Até agora, 6 ministros votaram pela validade, pela constitucionalidade do indulto de 2017 e 2 ministros votaram contra. Renata. Obrigada pelas tuas informações, Flávia. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir no ano que vem uma questão polêmica: se os juízes podem punir as pessoas inadimplentes com a retirada do passaporte ou da carteira de habilitação. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Andréia Sadi. Oi, Sadi, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde a todos. É exatamente isso. O relator dessa ação no Supremo é o ministro Luiz Fux. E a ideia dele é exatamente liberar esse assunto para que ele seja discutido no plenário do Supremo em 2019. Ou seja, por todos os 11 ministros lá do Supremo. Depois que ele fizer a liberação dessa ação, cabe então ao presidente da Corte, que é o ministro Dias Toffoli, marcar a data do julgamento. No dia 19 agora, de dezembro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou de forma contrária a essa apreensão de carteira de trânsito, de motorista e também de passaporte para pressionar os inadimplentes a pagarem as suas
dívidas. Isso foi uma manifestação de DOD ao Supremo, porque essa ação que está lá no Supremo foi protocolada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que questiona exatamente um trecho do novo Código de Processo Civil que autoriza juízes a tomarem medidas exatamente para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. E aí, com base exatamente nesse trecho do novo Código do Processo Civil, é que juízes têm feito essa apreensão de carteira de motorista e também de passaporte. Então, esse tema, que é polêmico, deve ser julgado agora em 2019. Pois é, Sadi, você tem uma outra informação também sobre o STF, né? Porque vai ter mudança no plantão. Isso, Renata, vai sim a partir da segunda quinzena agora de janeiro. Como é que funciona? O presidente do Supremo, que é o ministro Dias Toffoli, fica no plantão, no recesso do judiciário, ou seja, cuida de tudo ali na corte. Mas a partir do dia 14 de janeiro, já está combinado com ele que quem vai assumir o plantão, a presidência ali do plantão, vai ser o ministro Luiz Fux, que é o vice-presidente da corte. O ministro Dias Toffoli quer retomar uma tradição antiga da corte de fazer esse revezamento. Então, a partir da segunda quinzena, quem assume o plantão do judiciário ali no Supremo é o ministro Luiz Fux. Andréa Sadi trazendo informações ao vivo aqui no Jornal Hoje. Obrigada, Sadi. Boa tarde para você. Moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ainda se recuperam dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a cidade ontem. Uma pessoa está desaparecida. A reportagem é do Augusto Medeiros. O momento em que um carro foi arrastado pela correnteza foi flagrado por um morador com um celular. Foi por volta de 4h30 da tarde. O carro sumiu depois de cair em um córrego e só apareceu hoje, no meio do rio Paraibuna, depois que o nível da água baixou. Estava irreconhecível. A motorista, de 41 anos, ainda não foi encontrada e os bombeiros seguem fazendo buscas. Em toda a cidade, a chuvarada provocou muitos estragos, mas a Zona Leste foi a mais prejudicada. Ruas inundadas, carros amontoados, levados pela correnteza. Os bombeiros resgataram esse grupo que ficou com água na altura dos ombros. Eu nunca vi isso aqui não, cara. Isso é coisa absurda. Seu Carlos ajudou a resgatar 2 crianças. Tinha 2 meninas presas ali na água, lá dentro da casa, e a água estava subindo muito. Aí o rapaz pulou o muro, foi lá, pegou, eu peguei por cima do muro, coloquei nas costas com água para cima da cintura. Mais de 20 horas depois da chuva, a cidade ainda está tomada por muita lama e lixo. E os moradores lamentam os prejuízos que ficaram depois que a água baixou. Começou a entrar água dentro de casa, a gente conseguiu salvar só os bichos. O resto perdemos tudo, subiu escada também a água. Entendeu? Subiu 6 degraus da escada. A gente não tem mais nada, a gente perdeu tudo. Geladeira boiou, fogão, botijão de gás. Não tem o que fazer mais, você já perdeu, não tem jeito. É perder. Lutar, né? Essa é uma das ruas em que os carros foram arrastados pela água. Esse aqui é um deles, teve perda total. Isso aqui que parece lixo, na verdade é mercadoria dessa papelaria. Foi tudo perdido. Foi muito rápido, a água desceu muito rápido, encheu a loja toda. Eu estava dentro da loja e minha esposa, mais uns 3 clientes e não deu tempo de salvar nada. Puxa vida, quanto transtorno, né? A gente vai falar agora sobre a previsão do tempo com meu amigo Tiago Schoyer. Tudo bem? Tudo bem? Ainda Tudo pode bem. chover forte assim por lá, nessa região ali de Juiz de Fora? Então, ali já dá uma enfraquecida, viu, Renata, essa chuva aí. Mas atenção, ó, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira não tem mais risco, então, de chuva forte hoje. Aliás, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, os bombeiros procuram um homem que desapareceu depois do temporal de ontem. E os acumulados foram grandes, não só em Minas, mas também no Rio e em São Paulo. Em Ubatuba, eu vou mostrar aqui para você, viu, Renata, e para você que está em casa, olha o quanto choveu, 155 milímetros no litoral de São Paulo, isso aqui é 48% da média para o mês inteiro. Rio de Janeiro, né, São Cristóvão, o bairro perto do centro, 85 milímetros, e Juiz de Fora, que a gente viu os estragos agora, 66 milímetros, exatamente, acumulados para 24 horas, isso é muita coisa. Tinha um sistema de baixa pressão, Renata, ele ajudou então a provocar essa chuvarada, acabou subindo um pouco, por isso que alivia um pouquinho mais naquelas regiões, mas aí deixa Espírito Santo em alerta hoje e parte também do Rio de Janeiro. Em Vitória e em Serra, que ficam no Espírito Santo, tem muita chuva prevista hoje, Vitória com 50 milímetros e Macaé no Rio, sol de folga, 40 milímetros também. Na cidade do Rio, a previsão é de chuva mais fraca hoje, o sol aparecendo muito pouco, olha como estava de manhã
Isso é um alívio, né? Depois do temporal que caiu ontem à tarde, viu, Renata? E o que você pode dizer para a gente dos outros lugares? Aqui em São Paulo, por exemplo, vai continuar nublado do jeitinho que está? Então, você que veio do Rio, né, pegou esses dias mais nublados e frescos aqui. Hoje dá para dizer o seguinte, Renato, que a chuva já diminui bem aqui em São Paulo, viu? Só que ainda continua mais nublado. Também aqui, ó, no leste do Paraná, essa mesma situação já enfraquece um pouco a chuva. E aí, claro que você também vê que o mapa está praticamente inteiro verde hoje, né? Isso aqui são pancadas de chuva no norte do Brasil, parte também do Nordeste. Temos amarelo no mapa, isso aqui significa tempo firme, você pode colocar sua roupa no varal hoje, em pleno Natal. Que tal aqui, ó, Rio Grande do Sul e também leste de Santa Catarina, onde o tempo abre de vez, pegando boa parte aqui da Bahia, litoral norte, e também indo até o centro-sul do Ceará e também em Roraima, tempo mais firme hoje. Em Boa Vista, em João Pessoa, calor e tempo firme. Agora, Campo Grande, São Paulo e Floripa, né? Aí sim, Campo Grande, São Paulo pode ter uma chuva. Florianópolis, o tempo já fica um pouquinho mais firme com 26 graus. E aquele calorão volta quando? O calorão vai voltando a partir de amanhã. Eu quero te mostrar o seguinte, tá? Olha o Rio de Janeiro, a escalada, e tem uma escada. Hoje faz 28. Agora, lá no sábado, 36 graus, 8 graus de diferença nessa semana. Voltando a falar de chuva forte, tá? Amanhã os riscos de temporais vão continuar pro Espírito Santo, estado inteiro, também boa parte aqui, ó, do leste de Minas Gerais e sul da Bahia, inclusive. É bom você prestar atenção para muita chuva, raios e ventania. Renata, isso vale para amanhã nessas regiões. Maravilha. Agora, no litoral de São Paulo ainda tem sol, né? É, tem sol. Repórter André Luiz Rosa está em Ilhabela, no litoral norte. Praia cheia por aí. André, conta pra gente. Renata, boa tarde para você. O sol que você comentou, ele vai, volta. Agora aqui em Ilhabela está um pouco nublado, mas está calor, 28 graus. Lá no fundo, a gente consegue observar São Sebastião, que fica do lado de lá do canal. Ali tem alguns pontos com chuva. Essa praia onde nós estamos é uma praia bastante tranquila. Muitas famílias vêm aqui justamente pelo fato de não ter muitas ondas. E é uma praia próxima ao centro histórico aqui de Ilhabela. E também muita gente que vem de cruzeiros, né, que está fazendo passeio de cruzeiro pelo litoral do Brasil. Tem uma das paradas que é aqui em Ilhabela. Inclusive tem um cruzeiro com 3 mil turistas que atracou hoje aqui. E a cidade está bastante cheia de turistas que estão aproveitando esse Natal aqui no litoral norte de São Paulo. Renata, Feliz Natal com você. Para você também, André. Para você também, Choy. Feliz Natal, obrigada, Renata. Para tá? você e para todo mundo que acompanha a gente sempre aqui no JH. Tchau. Amém. Tchau, tchau. E tem mais gente curtindo a praia hoje, como mostra a repórter Bianca Carvalho, do Recife. Céu aberto, sol forte, uma brisa leve para aliviar o calor e a água do mar bem quentinha. O dia hoje está um presente que muita gente veio receber, com todo o pique, ou não. Já sou cliente de dormir aqui, o barraqueiro já sabe. Tem aqueles que não puderam se encontrar ontem e marcaram para hoje, mas tem também, aliás, é o que mais tem. Aqueles que começaram a festa ontem e emendaram com hoje, porque a praia é o endereço da confraternização dos resistentes. Ou dos incansáveis. Esta família não dormiu. O clima bom da noite deixou um gostinho de quero mais. Tem que aproveitar realmente o Natal, confraternizar com a família, aproveitar esse marzão bonito de Boa Viagem. Não tem coisa melhor que isso. Danado é que as meninas não puderam nem trocar de roupa. Se soubesse, tinha vindo prevenida, né? Para pegar um bronze. Neste grupo só rolou um cochilo. A vontade de encontrar de novo foi maior que o cansaço. A gente emendou, cada um passou em sua casa também, curtiu com a família, mas agora está aqui, disposição total. A energia da praia favorece a partilha, a comunhão, a chance de estarmos juntos, mas também cria momentos únicos para cada um. O mar ajuda muito nessa reflexão, no sentido de que a gente para e pensa um pouco, assim, você fica ali sozinho no mar, sente aquele gostinho do sal, aquele ventinho no rosto. Quando a gente está embaixo d'água, a gente acaba que se escuta. Depois de proibir os canudinhos plásticos, a cidade do Rio discute agora 2 projetos de lei que pretendem barrar o uso de copos plásticos em bares e restaurantes. A reportagem é do Ari Peixoto. Até imagens como essa começarem a correr o mundo, o impacto do canudo de plástico como ameaça ao meio ambiente, aos animais marinhos, era meio subvalorizado. Mas para os ambientalistas sempre foi uma batalha. Afinal, esse pedacinho de plástico demora até 450 anos para se decompor. Há 5 meses eles foram proibidos no Rio.
Canudos só de papel, como o que veio no coco que eu pedi na praia do Arpoador, ou reutilizáveis, de vidro ou aço inox. Numa das mesas do quiosque, a prova de que a lei pegou. Ou será que nem tanto assim? Ali pertinho no chão encontramos alguns canudinhos de plástico. Ao longo das nossas inspeções, desde 19 de julho, que a gente vem fazendo essas inspeções, nós verificamos que a lei pegou. A proibição dos canudos plásticos inspirou outras 16 cidades e o estado do Rio Grande do Norte a aprovarem leis parecidas. Vale para não sujar tanta praia. Agora a cidade se prepara para dar um passo adiante para reforçar o respeito ao meio ambiente. 2 projetos que estão na Câmara dos Vereadores pretendem acabar com outro vilão da natureza, o copo plástico descartável. Sem dúvida que é uma boa ideia. Temos que banir, porque os nossos oceanos têm nossos netos, nossos bisnetos, a nova geração tem que ver os peixes. O prazo para que os estabelecimentos se ajustem às novas regras será de 180 dias, a partir do momento em que o projeto for aprovado na Câmara. O plástico tem que ser durável, não pode ser como um cotonete, um canudo e um copinho para você usar em 5, 10 segundos e jogar na natureza por 500 anos. Este restaurante vegetariano na zona sul do Rio só usa copos e garrafas de vidro desde que começou a funcionar há 2 anos e meio. A água sai direto da torneira, como se fosse chope. Para o dono do restaurante, a medida, apesar de bem-vinda, tem que ser bem estruturada. Não adianta só reciclar, a gente precisa evitar na fonte a geração desses materiais, que eles vão poluindo o meio ambiente, demoram muitos anos para se decompor, quando se decompõe. Então é uma medida urgente que todo mundo tem que participar. Promotores de Goiás suspenderam a folga no feriado de Natal para apurar as denúncias contra o médium João de Deus. A repórter Giovana Dourado está em Goiânia acompanhando as investigações. Oi, Giovana, boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde para você também. Feliz Natal. Os promotores que investigam as denúncias estão fazendo trabalho interno aqui no Ministério Público. Segundo a promotora Gabriela de Queiroz Clementino, o MP de Goiás tem prazo até o próximo domingo para protocolar a primeira denúncia contra o médium João de Deus, que está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O médium nega todas as acusações. Amanhã, uma outra vítima que diz ter sido abusada sexualmente pelo médium vai ser ouvida pelo Ministério Público de Goiás. Esse depoimento vai ser acompanhado por uma psicóloga. Outras 75 mulheres já prestaram depoimentos. Segundo as denúncias, os abusos ocorriam em Abadiânia, na casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium fazia atendimentos espirituais há mais de 40 anos. O Ministério Público também quer interrogar João de Deus esta semana. A data deve ser definida amanhã, Renata. Obrigada, Giovana, pelas tuas informações. A seguir, câmeras de segurança ajudam a polícia a investigar um crime de homofobia em São Paulo. E a mensagem de Natal do Papa Francisco é daqui a pouquinho. Imagens de câmeras de segurança ajudam a polícia de São Paulo a investigar um crime de homofobia na Avenida Paulista. Um grupo discute com um rapaz que carrega uma mochila. No canto da imagem, o cabeleireiro Plínio Henrique Almeida de Lima, de 30 anos, levanta a camisa e olha para a barriga. Segundo a polícia, segundos antes ele tinha levado uma facada do rapaz com mochila. Plínio foi socorrido, mas morreu no hospital. O crime aconteceu no dia 21. Em depoimento à polícia, o companheiro de Plínio disse que ele, Plínio e 2 amigos tinham ido ao Ibirapuera ver o show das águas. Por volta das 9 da noite, quando subiam a Avenida Brigadeiro para voltar para casa, começaram a ser ofendidos por um homem branco de olhos claros, entre 28 e 30 anos de idade, que gritava ofensas homofóbicas. Os 4 tentaram ignorar, mas continuaram a ser seguidos. Ainda segundo o depoimento, já perto da Paulista, o homem gritou: "Seus gays merecem morrer". Ainda de acordo com a testemunha, Plínio confrontou o acusado e foi esfaqueado. O agressor ainda não foi identificado. Outras imagens mostram ele no metrô, por onde fugiu.
Pelo menos 2 pessoas foram mortas num atentado terrorista no Ministério das Relações Exteriores na Líbia. 3 terroristas explodiram um carro e atiraram contra o ministério. 2 conseguiram entrar e detonaram seus coletes de explosivos. O outro foi morto por seguranças do ministério. Fontes de segurança na Líbia suspeitam que eles sejam do Estado Islâmico, mas o grupo terrorista ainda não reivindicou a autoria do atentado. Papa Francisco fez referência ao clima de polarização que domina o mundo na tradicional bênção de Natal Urbi et Orbi, que em português significa a cidade e ao mundo. A gente conversa agora com a correspondente Bianca Rotier, nossa correspondente na Europa. Bianca, boa tarde para você. Qual foi o tom dessa mensagem do Papa Francisco? Boa tarde para você, Renata. Boa tarde a todos. O Papa Francisco pediu fraternidade entre todas as pessoas de todos os países e culturas, de diferentes ideias e religiões. Ele afirmou que as nossas diferenças não são um perigo, mas sim uma riqueza. Ele falou a milhares de fiéis da sacada que dá para a Praça São Pedro, no Vaticano, fazer um belo dia de sol. O Papa pediu diálogo entre israelenses e palestinos, assim como na Península Coreana. Lembrou a guerra na Síria, a crise humanitária no Iêmen, o drama dos refugiados, a tensão na Ucrânia. O primeiro Papa da América Latina mencionou ainda a situação na Venezuela e na Nicarágua. Ontem, na Missa do Galo, na Basílica de São Pedro, o Papa disse que, diante da manjedoura, compreendemos que não são os bens que alimentam a vida, mas o amor. E mandou um recado: não devemos acumular, e sim partilhar. Foi uma forte mensagem contra a ostentação, o consumismo, a ganância e o egoísmo, Renata. E a favor da tolerância e do respeito, né, Bianca? Obrigada pelas tuas informações aí direto da Suíça. No coração de Belém, na Cisjordânia, a Igreja da Natividade também ficou lotada de devotos para a missa de Natal. A Praça do Presépio, em frente à igreja, dava o tom da festa com corais e muitas luzes. A árvore montada tem 16 metros de altura e 2.000 bolas decorativas. À meia-noite, os sinos da Igreja da Natividade tocaram, anunciando o início da missa. E do lado de dentro, autoridades palestinas e milhares de fiéis acompanharam a celebração. Segundo a tradição cristã, o local foi construído sobre a gruta onde Jesus nasceu. A seguir, as celebrações de Natal no Brasil e no mundo. É já já. O presidente eleito Jair Bolsonaro está na Restinga da Marambaia, na Costa Verde do Rio, onde passa o feriado de Natal. Hoje cedo, Bolsonaro participou da condecoração de um militar da Marinha que foi promovido para oficial da corporação. Durante a cerimônia simbólica, ele falou da importância das Forças Armadas. Não é fácil a vida da gente, que 17 anos no Exército Brasileiro, sei da dificuldade que todos nós enfrentamos, mas nós ainda só somos uma democracia, um país com liberdade, graças às Forças Armadas. Como é tradição, gente do mundo inteiro foi passar o Natal em Nova York. O comércio se preparou para vender muito e a cidade ainda oferece as tradicionais vitrines de Natal que encantam os turistas. Então, vamos direto para lá para conversar com o correspondente Fábio Turci. Oi, Turci, conta pra gente. Boa tarde, Renata. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos. Aqui em Nova York ainda são 10h52 da manhã, muita gente foi dormir tarde, está frio, sensação térmica agora de 0 grau. Mesmo assim, tem muita gente nas ruas do centro turístico daqui da ilha de Manhattan. A gente está agora na Quinta Avenida, que é famosa pelas lojas de luxo, né? Agora, as lojas a essa hora ainda estão quase todas fechadas. Esse movimento todo é mesmo para ver a decoração de Natal e as famosas vitrines de Natal de Nova York. A gente está aqui diante de algumas delas, super produzidas, né? As pessoas param aqui para tirar foto, para filmar. E embora 2018 vá chegando ao fim como o pior ano em uma década para o mercado de ações dos Estados Unidos, por causa de preocupações sobre o futuro da economia americana, o presente da economia vai muito bem, a confiança do consumidor está em alta, o desemprego está muito baixo, as pessoas saíram mesmo às compras
E as estimativas indicam que o comércio vendeu bem mais esse ano em relação ao ano passado, principalmente o comércio pela internet. E existe até uma pesquisa indicando que pela primeira vez o comércio americano pode ter vendido na temporada de Natal o equivalente a $1 trilhão. Para se ter uma ideia, isso é mais ou menos a metade do PIB do Brasil, metade de tudo que a economia brasileira produz em um ano inteiro. Renata, bom dia de Natal para você e para todos. Natal aquecido mesmo no friozinho, né? Obrigada, Turci. Feliz Natal para vocês aí em Nova York. E na Alemanha, uma tradição inusitada. Um grupo de alemães entrou num lago em Berlim com temperatura de 4 graus. A água gelada não impediu as brincadeiras. Teve gente que ainda conseguiu dar entrevista. Este senhor diz que foi tranquilo, porque ele já nadou em temperaturas ainda mais baixas. Agora, o grupo planeja um mergulho do próximo Natal. E amanhã foi de alegria num hospital em que crianças fazem tratamento contra o câncer em São Paulo. A reportagem é da Verusca Donato. Cadê o Papai Noel? E de repente ele aparece na janela. E dali mesmo, pendurado numa corda, Papai Noel distribui doces. A Sofia pegou 4 pirulitos e aceitou dar um para a repórter. Ah, esse é para mim? Sofia, como eu sou muito legal com você e hoje é Natal, tô. São sempre 24 horas junto com ela. O Natal mais feliz e importante é estar do lado da minha filha, entendeu? Para mim é tudo. E se um Papai Noel só faz a alegria dessas famílias, imagine então 2. Cadê a criançada? Foi assim que o Hospital do Graac comemorou o Natal. As crianças ganharam presentes e muitas abriram os pacotes na hora. A Cleonice viajou 100 quilômetros hoje de manhã para levar a filha Maria para a quimioterapia. Isso daí ajuda muito, né, na melhora, na saúde deles, né, é muito importante. A Maria ganhou uma boneca, mas o que ela queria mesmo era cantar no nosso microfone. E a Maria tá feliz, né, Maria? Não há dúvidas que o Papai Noel é o grande astro dessa festa para essas crianças. Mas todos os outros dias do ano, inclusive hoje também, as estrelas são os voluntários. Como eles dizem por aqui, Natal é época de transformar o ho, ho, ho em ha, ha, ha das crianças. E o que nós recebemos dessas famílias, dessas mães, é de uma intensidade tão grande. E isso enche a vida da gente. E criança tem o riso solto. Se diverte com uma bala, um fogão de brinquedo. Um homem barbudo de roupa vermelha. Só vi no desenho. E o que você achou dele? Ele legal. Adulto tem mais marra para sorrir, mas chora fácil de alegria. Ainda mais se a alegria vier de quem a gente mais ama. Eu fico emocionada de vê-la feliz. Que hoje, no Natal, a gente queria estar em casa, né? Se não pode, pelo menos eu vê-la feliz. E uma última notícia, morreu hoje aos 74 anos o advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Sigmaringa Seixas nasceu em Niterói e se formou em Direito na Universidade Federal Fluminense. Ele participou da elaboração da Constituição de 1988. Foi deputado federal 3 vezes, pelo PMDB, pelo PSDB e pelo PT. Ele não resistiu a um transplante de medula e morreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, às 11 da manhã. O Jornal Hoje termina aqui. Logo mais à noite tem outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde de Natal para você. E amanhã a gente se encontra novamente aqui. Tchau, gente.